boa noite, dia 31 de agosto do ano de 2021, 21 horas em ponto, horário oficial de Brasília, horário oficial em que nós estamos entrando no ar mais uma vez, ao vivo e a cores para todo o planeta Terra, mais uma live aí do nosso querido Ponto de Virada, ao vivo e a cores para todo este mundão de ai meu Deus, estamos aí mais uma vez entrando no ar para poder mudar completamente quem você é e mudar completamente a história do filme da sua vida. Quais são aí os resultados, as complexidades da nossa existência? O que nós fazemos aí nesta bagunça que é a nossa vida, quando nós estamos desorientados, desorganizados mentalmente, emocionalmente, fisicamente? O que nós devemos fazer para arrumar esta bagunça? Como nós fazemos uma faxina interna dentro de cada um de nós, para que nós possamos nos acalmar, para que nós possamos aí entrar em estado de plenitude, de harmonia, de paz? Como nós fazemos para nos organizar internamente, para que nós possamos organizar a nossa vida externamente? Dá trabalho sim, não há truque, não há segredo, não há mágica nisso, mas muito pelo contrário, é justamente através do conhecimento, através da nossa intenção de adquirir conhecimento, é que nós vamos conseguindo organizar a nossa bagunça interna. Porque nós gastamos tanto tempo organizando e arrumando as nossas casas? Porque nós passamos tanto tempo organizando e arrumando aí, ou limpando, né, a nossa bagunça externa, e não guardamos tempo, ou não gastamos o nosso tempo para organizar e arrumar justamente aquilo que vai fazer a diferença na história de nossas vidas. Esta bagunça interna, essa desorganização interna, viver desta forma que nós, seres humanos, vivemos, não prestando atenção naquilo que nós vamos botando para dentro de nossas mentes conscientes, não tendo carinho, não tendo cuidado com as emoções que nós vamos gerando dentro de nós, não prestando atenção nas impressões que nós vamos gravando dentro de nossas mentes. Seria a mesma coisa que nós fazermos um filme completamente zoneado, um filme completamente bagunçado, e depois nós almejarmos ganharmos um prêmio, um Oscar, ou então sermos sucesso de bilheteria. Na verdade, enquanto nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, enquanto nós não cuidarmos da forma como nós nos sentimos, enquanto nós não tivermos cuidado e amor com os nossos hábitos diários, viver exige atenção. Viver exige atenção, da mesma forma que um diretor deve ter atenção ao maestrar a sua obra cinematográfica, a sua novela, o seu espetáculo de teatro. Nós devemos estar atentos, constantemente atentos, tendo em vista aqui o que a gente põe para dentro de nós, o que nós vamos absorvendo, aquilo que nós vamos gravando em nossas mentes, que vai nos causando certezas, que vai nos causando crenças, que vai fazendo com que nós, muitas vezes, inclusive, passemos o dia desorientados, em pleno estado de dúvida, em pleno estado de insegurança. E é justamente daí que nasce o medo. É justamente daí que nasce o medo. O medo nasce da desatenção com a qual nós vamos tocando as nossas vidas. O medo nasce justamente da forma irresponsável que nós vamos absorvendo informações, absorvendo verdades, absorvendo referências a respeito do que acontece externamente, e com isso nós vamos gerando impressões
impressões dentro de nós que vão ficando gravadas em nossas mentes subconscientes, que vão depois transbordando e se transformando aí nas nossas externações de nossas emoções, de nossos sentimentos, que nada mais são do que os medos que nos impedem de explodir de amor nessa terra. E o que é o medo? Por que eu sinto medo? Por que, Pedro, eu não consigo me livrar do meu medo? Por que eu me sinto medo? Por que isso gera dentro de mim este sentimento do qual eu não gostaria de conviver com ele? Por que eu sinto, né, este sentimento, esta emoção que me paralisa, que me trava, que me impede de realizar coisas absolutamente incríveis? Que eu tenho, na verdade, esse impedimento causado aí pelo meu medo. Por que isso acontece? O que é geralmente o medo? O que é em si o medo? Existem muitas crenças culturais da humanidade a respeito do medo. Se vocês me permitem hoje, eu vou quebrar um pouco dessas crenças, eu vou quebrar um pouco dessas verdades que a humanidade está acostumada a taxar como o medo ou a função do medo. Medo tem função, medo tem uma lógica de existir, o medo tem alguma razão de existir. Qual tipo de medo que nós temos? Qual tipo de medo que nos impede de alavancar aí as diversas áreas da nossa vida? Por que nós temos tanta dificuldade em alcançar determinados objetivos? O que para nós é tão difícil, é tão complexo, o que para nós não se torna assim mais natural que todos nós consigamos, né? Nós vamos hoje discorrer aí sobre os medos que te impedem e vamos nos aprofundar no assunto do medo, né? Eu já vi muitas pessoas e acho que realmente esse é um dos problemas, vamos dizer assim, ou um dos oponentes, né? Esse seria o antagonista da vida da maioria das pessoas. É o medo que as impede de poder realizar coisas absolutamente fantásticas, e é o medo que impede a maioria das pessoas de alcançarem a sua essência, de descobrirem quem elas são de verdade, de poderem expor aí para o mundo todo o seu mais absoluto e único potencial de existência. É o medo que faz com que nós nos enxerguemos de forma tão limitada, de forma tão pequena. É o medo que faz com que a gente não se enxergue da altura, da grandeza que todos nós, seres humanos, nascemos para alcançar e atingir. Então, vamos falar um pouco aí sobre o nosso medo. Boa noite a todos, 21 horas aí e 8 minutos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos se chegando aí que nós hoje vamos tentar arrancar este antagonista de dentro de vocês. Vamos tentar conversar para entendermos mais racionalmente de que forma nós podemos enxergar o medo, ao invés de simplesmente sentir e ter medo de sentir medo, que é uma coisa que muitas pessoas aí, infelizmente, têm como oponência para poderem explodir de amor nesta terra. Então vamos que vamos. Muito obrigado aí a presença de todos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Façam de conta que vocês estão nas suas casas. Boa noite. Paula Criciúma, Celide Quevedo, boa noite. Glicérgio Botelho, Irene Pereira, Feliz Camila Meirinha Queiroz, boa noite. Roseli Silva, boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Pedro Rogério 846, boa noite. Van Tenório 27, boa noite. Renatinha Mariane, boa noite. Patrícia Boscaiano, Caroline Xavier, Anne Rio Brasil, boa noite. Sandra Chagas, boa noite. Boa noite, Cosme Cotonete. Boa noite, Júlio Novaes, Alice Carvalho,
Tavares Thiago, boa noite. Alessandra de Silva, boa noite, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Leonardo Fleming, meu amigo, meu irmão, diretamente do Acre, boa noite, povo, nota 10 na vida, que hoje seja o melhor dia de nossas vidas, com certeza, Léo, tomara que tenha sido um 31 de agosto absolutamente maravilhoso, tomara que vocês tenham passado um 31 de agosto absolutamente incrível, lembrando que esse 31 de agosto do ano de 2021 jamais voltará atrás, jamais voltará a existir na nossa vida. Cada dia é uma bênção única. Esses últimos acontecimentos que nós fomos testemunhas no planeta Terra, só quis esfregar na nossa cara esta verdade absoluta. Nós temos por direito a viver um dia, unicamente um dia de cada vez. Então faça valer aí essas bênçãos absolutamente maravilhosas dos dias em que nós estamos vivendo, e eu espero muito que você tenha tirado um proveito absolutamente especial e único desse dia maravilhoso, desse 31 de agosto, o único da história da sua vida. Celestine Vieira, boa noite, muito obrigado. Celestine Vieira Meirinha, boa noite. Glicérgio, boa noite. Abarroso, boa noite. Fábio Lopes, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Paula Scherfan, Ana Carolina Ataíde, boa noite. Dolce Vita Fotografia, boa noite. Luciano Xavier, boa noite. Eutaí 5 Braga Regi, boa noite. Joyce Tavares, boa noite. Boa noite, Dolce Vita Fotografia. Estamos aí mais uma vez. Rose, boa noite. Muito obrigado a todos. Taizinha Iavorski, boa noite. Roseli Silvia, boa noite. Fernando Cruz, não acredito, ele está de volta aí, é o Fernando Cruz Júnior, esse é o filho do Fernandinho. Muito obrigado, Fernandinho, pela sua presença. Carlos Comério, Elil Defialho, boa noite. Tereza Barbeito, boa noite. Edson Enzo, meu irmão, boa noite. Boa noite, Guilherminho Azevedo, futuro maior diretor da história da televisão brasileira. Prótese capilar, boa noite. Boa noite, Deias Cunha, boa noite. Sônia Ramos Rio, boa noite. Luiz Fernando Araújo, Enir Inácio, boa noite. Letícia Selig, boa noite. Thelma de Jesus, boa noite. Fortinho Santos, Domingo Luiz Ferreira, boa noite. Leda Insta, boa noite. Ivana Vitória de Reis, boa noite. Thay, boa noite. Boa noite, Rose. É live de quê? É live de assunto. Hoje é live sobre o medo, meu amor. O medo, transtorno generalizado de ansiedade. É por aí, Pedro Rogério, exatamente por aí. Tô tentando entender, vamos chegar lá. Simone Monteiro, boa noite. Renatinho, boa noite. João, boa noite. Lilobato, boa noite, Lilobato, seja muito bem-vindo. Antônio Xavier, boa noite. Ivana Vitória, boa noite. Larissa Cristina, boa noite. André Matos, boa noite. Loira de Farmácia, Pedro, tenho muito medo de baratas. Olha só, Meirinha, fala a verdade. Medo de baratas, coitada da barata, Meirinha. Pensa no que a barata sente então quando ela te enxerga. Você do seu tamanho para a barata, imagina o que ela sente quando ela te enxerga. Meu filho Lucas também tinha muito medo de baratas, ou ainda tem, eu imagino, mas quando nós enxergamos o tamanho da coitada da barata, nós simplesmente trocamos a perspectiva, mudamos o olhar, né? E o que a barata sente por nós é da mesma forma que nós devemos lidar com o medo, né? O medo é uma criação das nossas mentes, é uma criação de nossas cabeças. Quando nós avançamos para cima do medo, quando nós partimos para dentro do medo, o medo simplesmente se dissolve, ele some. O medo é quem tem que ter medo de você, uma vez que foi você quem criou ele, e é você quem tem as ferramentas aí necessárias para destruí-lo. Então é bem por aí. Ana Paulinha Nascimento, boa noite. Euzinha da Silva, boa noite. Muito obrigado. Babi Vieira, boa noite.
Acabou de entrar na live uma florzinha que está se amando muito. Boa noite, Carol, Bruna Tali, boa noite. Boa noite, RG Beza, boa noite, Marmitaria Morena, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Ronan Vangenas da Silva, boa noite. Perei Carmen, boa noite. Boa noite, Rosana Dias, boa noite a todos. Sintam-se todos muito bem-vindos. Venham chegando aí, muito obrigado pela presença de todos. Santa Canga, boa noite. Ales Rodiliano, boa noite. Exatamente, o medo é a pior coisa, pode ter certeza. Alana Mansur, Ana Carolina Arei, boa noite. Eu tenho muito medo. Pedro é de altura. Perfeito, Cosme, medo de altura. Na verdade, medo de altura está relacionado ao medo de dar certo na vida. Você sabe que foi um dos medos que eu tive que lidar na minha vida também, Cosme. É o medo que nos impede de crescer na vida. É o medo de altura. Existe uma correlação dos medos que nós temos com os impedimentos que nós sofremos em nossas vidas. Existem, assim, medos que nós sentimos que nos impedem de realizar certas coisas na nossa vida, e esses medos estão relacionados com medo de altura, por exemplo, com medo de lugar fechado, com umas certas, com determinadas fobias. Olha que negócio interessante. Patrícia, boa noite. Júlio, boa noite. Muito obrigado, Carmen Lúcia Burger, boa noite. Muito obrigado, Vini Lemos. Tenho vários medos, tá? E bota aí pra gente entender quais são esses medos exatamente. André, boa noite. Sandra, boa noite. Terri, boa noite. Boa noite, Tenório. Angelita, minha irmã, muito obrigado pela sua presença. Sai Moredes, boa noite. Vanete Portela, boa noite. Boa noite, Ana Carolina Arei, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Lucian Xavier, boa noite. Psi Flávia Radá, boa noite. Chegue sorrindo, muito obrigado pela sua presença. Marmitaria de Morena, Genilda de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, muito obrigado, Genilda, pela sua presença, e um beijo para todos aí de Mato Grosso do Sul. John Guarita, boa noite. Janessa Coelho, boa noite. Boa noite, Viviane Pinheiro. Érica Men, boa noite. Boa noite, Santa Canga, saudade, Pedro. Eu também, minha irmãzinha, muito obrigado aí pela sua presença. Oduda Duarte, boa noite. Silvia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos abraçados, beijados e descabelados. Azil 10401, boa noite. Miriam Ferraz, Bárbara Vento, sejam todos muito bem-vindos aí. Dei uma caída ontem, mas só de te ouvir pela manhã já mudei a vibração e o dia foi incrível. Muito obrigado, Joyce Tavares, obrigado você pelo seu carinho, obrigado você pelo seu retorno. Quando ela voa, principalmente, verdade, amigo, quero conseguir tirar isso. Perfeito, vamos tirar isso agora. Luana, boa noite. Endymion, boa noite. Boa noite, chegue sorrindo. Eu tenho medo de várias coisas, mas o mais forte é de energia elétrica, choque elétrico. Você tomou algum choque quando você era criança? Você tomou algum choque quando você tinha idades menores, né? Que de repente eles ficaram marcados aí na sua história, e com certeza você traz esses medos, né? Nós trazemos muitos dos nossos medos que nós criamos lá na nossa infância, né? Até hoje, na idade adulta, são medos que nos marcaram. O que é o medo, na verdade? Uma descarga de emoção negativa, e como toda descarga de emoção negativa, ele fica gravado, ele fica marcado no nosso consciente, se transforma numa memória emocional que nós guardamos dentro de nós. E sempre que nós chegamos perto de vivenciar algo parecido, esta memória emocional que ficou lá no baú da nossa história, da nossa mente subconsciente, ele transborda, ele volta, né, ele volta para a superfície,
vamos dizer assim. Então existem vários medos que nós nem nos lembramos conscientemente que nós tivemos, que ficam até hoje, de certa forma, retornando à superfície da nossa consciência, fazendo com que nós nos vejamos impedidos de realizar muitas coisas em decorrência desses medos que marcaram a nossa história lá atrás. Medo é diferente de fobia? É sim, Patrícia. Medo é diferente de fobia. A fobia seria como se fosse, tá? É como se fosse um medo potencializado, vamos dizer assim. A fobia, ela é como se fosse um medo que chegasse em níveis muito altos, né? Ou seja, é próximo de um transtorno, né? A fobia já é próxima de um transtorno causado por uma forte, ou uma profunda, ou uma potencial sensação de medo. Então sim, é como se fosse um grau mais alto, tá? É mais ou menos isso. Também tenho medo de lugar fechado, por exemplo, dentro do avião, perfeitamente. Meirinha, perfeitamente. Júlio Negão, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Fobia é medo. Sim, Paula Criciúma, muito obrigado. Pedro, meu maior medo era perder meus pais e os perdi. Depois da morte deles, não sinto medo de nada mais. Perfeito. Ban Fátima, perfeito. Obrigado pelo seu relato aí. Pedro, eu já perdi várias oportunidades de trabalho por conta do medo. Medo de não corresponder. Perfeito, Grisérgio. Quero conseguir tirar esses medos, Meirinha. Grande abraço, Babi Torres. Júlio, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua presença. Fobia é medo com ansiedade. Perfeito. Tereza Borte, boa noite. Muito obrigado aí. André, tenho medo de elogios. Olha só, André, que coisa curiosa. Minha avó tinha esse medo e acho que passou para mim. Eu não lembro de ter levado choque. Perfeito, pode ser sim uma herança genética ou pode ser a sua mãe, tá? Que lhe passou isso quando você ainda estava dentro da barriga dela, tá? Nós absorvemos muitas coisas referentes às emoções de nossas mães quando ainda estamos na barriga, né? Quando ainda estamos no nosso processo de gestação, acredite se quiser. Eu tinha e às vezes ainda tenho de falar em público. Perfeito, Euzinha. Boa noite, Teca. Muito obrigado pela sua presença. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer mesmo estando com medo. Parabéns, Edson. Com certeza. Quem fala uma frase dessa, muito bacana, é o John Wayne, aquele ator que fazia filmes de faroeste. Ele falava: coragem é montar em cima do cavalo, mesmo se tremendo de medo. Isso é a coragem. Parabéns, Edson. Perfeito. Patrícia, boa noite. Teca, boa noite. Fale da ansiedade. Vou falar assim, Teca, mais pra frente, por favor. Marquinhos Cavaco, grande Pedro Cavaco, meu irmão, um beijo muito grande. Sou ansiosa demais. Teca, todos nós somos ansiosos, tá? Em menores ou maiores graus, todos nós temos ansiedade, ainda mais nós que vivemos aqui neste século, né, neste ano de 2021, todos nós somos atingidos aí pela ansiedade. Pode ter certeza, nós vamos falar sobre isso aí ainda numa próxima oportunidade. Sofro da síndrome do pânico. Acho que é quando o organismo perde o parâmetro dos medos. Francisco, eu já sofri de síndrome do pânico, tá? Eu tinha crises agudíssimas de síndrome do pânico. Isso realmente é como se fosse uma desregulamentação quando o nosso sistema nervoso está em estado absolutamente irregular, tá? Causado pelo estresse agudo, tá? Que não é só necessariamente aquele estresse do trabalho, mas um estresse geralmente causado ou por ansiedade ou por tristeza excessiva, tá? Existem vários fatores que deixam o nosso corpo em estado de estresse. E quando o nosso corpo está em estado de estresse por muito tempo, as crises de pânico, tá? Elas começam a nos atingir. É como se fosse um sinal de alerta,
como se o nosso corpo, através da crise do pânico, estivesse querendo te avisar que é necessário que você consiga retomar de alguma forma a paz, a tranquilidade e a harmonia do seu sistema nervoso inteiro, tá? Do funcionamento e da harmonia do seu cérebro, do seu coração, do seu corpo como um todo. Entende? Então o que acontece? A crise de pânico é um sistema alerta daqueles assim, o teu corpo está enfiando o pé na porta e te pedindo, pelo amor de Deus, você tem que ter calma, você tem que ter tranquilidade, você tem que se cuidar, você tem que dormir melhor, você tem que comer melhor, você tem que conseguir se livrar um pouco da obsessão aos problemas, às dificuldades, à angústia, tá? É como se o corpo estivesse pedindo um socorro assim, gritando. Isso é a crise de pânico, tá? Aproximadamente isso aí. A fobia pode paralisar uma pessoa. Eu tenho medo de cachorro, mas ele não paralisa a minha vida. Perfeito. Paula Criciúma, eu não tenho medo da morte. Perfeito. Teca, boa noite. Silvia Ketz, muito obrigado aí pela sua presença. Eu tomo remédio. Perfeito, meu amor. A maioria das pessoas hoje em dia assim o faz. Luiz Helena, boa noite. Ana Mel Xavier, boa noite, Ana Mel. Muito obrigado aí pela sua presença. Nossa querida amiguinha Ana Mel. Boa noite, Pedro. Eu tenho pânico do bicho que se transforma na borboleta. Perfeito, Elvânia, muito obrigado. Quando eu estou escalando, o medo de cair me mantém vivo. Eu checo todos os mosquetões, as cordas e etc. O desespero e que me preocupa, o medo controlável, o desespero e incontrolável. Perfeito, Rodrigo. Você então usa o medo a seu favor, né? Quando você está escalando, parabéns. Já tive, me cuidei, agora ela nem chega perto. Gabi Costa, perfeito, minha parceirinha de Carrancas. Pedro, você teve que tomar remédio também para se livrar da crise? Não, Moroni, eu não tomei os remédios não, tá? Eu simplesmente fui tratar do corpo, mas e da mente, claro, mas de uma forma natural. O que aconteceu? Foi quase como se fosse uma espécie de retiro. Eu não fui para lugar algum, fui em casa mesmo, tá? Que eu fiquei me cuidando, tá? Eu tava com falta de alimentos, na verdade, falta de sono, tá? Excesso de noites mal dormidas, excesso de angústia, excesso de tristeza, tá? Eu tava ali mergulhado num certo nível de depressão, tá? E o que aconteceu? Eu me recolhi, tá? Eu me recolhi para me tratar, certo? Para dormir, comer, se alimentar e tentar extrair, tirar de dentro de mim as preocupações, as tristezas recorrentes, tá? E aos poucos eu fui naturalmente melhorando, mas existem graus diferenciados, existem condições diferenciadas, e aí é importante, claro, né, você, se possível, também olhar aí a opinião dos especialistas, tá? Mas eu vou tentar dar uma ajuda aqui para você, vamos ver se ajuda vocês. Canil Selena Nóbrega, mas é tão difícil sim. Sofri muito com síndrome do pânico. É horrível, Yara, pode ter certeza. Como superar o pânico cênico? Medo de falar na frente de um público específico. Simon Redis, olha, na verdade, esse medo de nós encararmos o público, de nós falarmos em público, tá? Esse medo é mais tranquilo de resolver. É um medo criado pela nossa falta de foco, tá? É um medo criado pela nossa concentração obsessiva na possibilidade das críticas, na possibilidade de nós não nos sairmos bem, na possibilidade de nós falharmos, tá? Então é o medo da falha, certo? O medo da falha, ele pode ser corrigido quando nós nos concentramos nas coisas prazerosas que nós podemos extrair dos momentos em que estamos falando em público. Ou seja, quando nós começamos a buscar na nossa mente
o que de gostoso pode se tornar uma apresentação em público, como, na verdade, você pode tocar o público emocionalmente, como o público pode ficar extremamente satisfeito, extremamente feliz com a sua apresentação, como nós podemos ser bem recebidos pelo público, como nós podemos, de alguma forma, ser úteis para o público. A partir do momento em que a gente muda o foco, muda o alvo da nossa concentração, da nossa mente, para algo que nos traga extremo prazer e felicidade, o medo de falar em público, ele sai fora, tá? A morte nem existe, existe outra vida no andar de cima. Parabéns, eu tô com medo do Covid ainda. Eu vejo minhas amigas na academia e não tenho coragem de ir. Perfeito, Carol. Na verdade, o Covid é algo que nós devemos não na verdade temermos, mas tomarmos todos os cuidados necessários e termos a atenção espreita, né, para que a gente não se exponha de forma desnecessária, riscando pegar a doença, tá? O medo, na verdade, o que ele causa? Ele causa uma queda do nosso sistema imunológico, tá? O medo, na verdade, ele gera uma paralisia do funcionamento perfeito do nosso sistema biológico. E aí que está o grande risco do medo. E aí que está o grande problema do medo. Muitas pessoas sofreram consequências graves de doenças justamente porque elas se deixaram levar pelo medo. E quando nós estamos com medo excessivo, assoberbados de medo, as doenças, elas têm mais livre acesso ao nosso organismo. E quando nós estamos doentes e estamos com muito medo das ocorrências dessa doença, aí então que os vírus, bactérias, etc. e tal, fazem a festa. Justamente porque o medo paralisa, ele não dá a vitalidade, a força necessária para o seu sistema imunológico se defender como deveria. Por isso que é fundamental, mais ainda, quando nós estamos em estado de doença, nós mantermos a mente acesa, atenta, limpa, mantermos o corpo em energia, em estados emocionais elevados, para que nós possamos ajudar ao nosso sistema imunológico a se defender das ocorrências possíveis dos invasores, vamos dizer assim. Então, quando nós estamos com medo, e infelizmente, durante esse processo que nós vivemos aí no correr do ano passado e desse ano, muitas pessoas foram, enfim, sofreram consequências mais graves da doença justamente porque essa informação não foi passada tão claramente quanto ela devia ter sido passada, na intenção de causar o afastamento social. As pessoas impuseram medo às outras pessoas e esqueceram de avisar que o medo, ele paralisa o seu sistema imunológico, ele prejudica o funcionamento perfeito do seu sistema biológico. Assim, muitas pessoas, infelizmente, apesar da necessidade do afastamento, também tiveram essa ocorrência da gravidade da doença em decorrência do medo, tá? Acontece isso também. Tive síndrome do pânico por 2 anos, crises fortíssimas, é terrível, mas graças a Deus, hoje tenho controle emocional. Parabéns, Sandrinha. Boa noite, eu tenho medo de não conseguir me controlar em alguns momentos de explosão. Dailene, é justamente o medo que você tem de não conseguir se controlar que geram os descontroles nos momentos de explosão. Quando você começar a gerar dentro de você uma crença nova, um conceito novo, tá? De que você sim tem tranquilidade, que você sabe que você tem controle nos seus momentos de explosão, o medo vai-se embora.
o medo indo embora, você vai ter mais capacidade de ter controle dos momentos de explosão, né? Então o que acontece? É uma questão de crença. Quando nós alimentamos o medo dentro de nós, a ocorrência daquilo que nós tememos, ela se torna mais próxima, ela se torna mais, ela fica mais perto de acontecer realmente. É como se nós fizéssemos um preparatório para que aconteça justamente aquilo que nós tememos, né? Tal qual está escrito lá na Bíblia, aquilo que eu mais temia me aconteceu, porque o medo, quando nós sentimos, ele tem uma intensidade de energia gerada por esta emoção que faz com que ocorrências negativas se tornem mais próximas da realidade. Sentir medo, gente, é um grande perigo, tá? É um grande perigo e algo absolutamente nocivo para a nossa saúde e para as ocorrências que nós gostaríamos de ter na nossa vida. Nós não sabemos exatamente o efeito que sentir medo gera como consequência nas nossas vidas. E isso é uma coisa que deveria ser falada e avisada para o maior número possível de pessoas. Porque sentir medo gera ocorrências negativas. Todos nós devíamos ter medo de sentir medo, porque é justamente ele que faz com que nós estejamos abertos para poder sofrer algum tipo de ocorrência que se harmoniza com esse sentimento, com essa emoção. Todo mundo sabe que quando nós estamos em estados emocionais elevados, quando nós estamos em estados emocionais altos, quando nós estamos vibrando em amor, em felicidade, você não sabe nem porquê, mas você pode fazer a comprovação por si próprio ou por si própria. Ocorrências muito incríveis acontecem em nossas vidas, ocorrências maravilhosas ocorrem em nossas vidas. O contrário também é verdade. Quando nós estamos aí tomados pelo medo, ocorrências harmonizadas com as energias geradas por essa emoção também ocorrem. Então é fundamental que nós tenhamos aí preocupação com os medos. É melhor do que a academia, dá uma olhada, realmente é melhor. A gente não andou até aqui para morrer na praia. Perfeito, chegue sorrindo. Tenho medo de água, quase morri quando criança. Perfeito, Marmita. Tive medo do Covid no começo, hoje eu não tenho. Perfeito, Teca. Pedro, também tenho medo de escuridão. Perfeito, Meirinha. Isso aí provavelmente vem lá da infância, né? Provavelmente suas lives são um presente. Meu filho também tem medo de escuro. Gratidão, valeu, Sai Moredes, beleza. Eu só tenho medo de sapo, altura, isso eu tenho. Perfeito, coisa ruim ter medo das coisas. Sim, eu tenho medo de altura e pulei de bungee jump 3 vezes. Tenho medo de falar e fiz várias peças. O medo nunca me paralisou como a pandemia. Também tenho medo desse vírus. Tive pânico de lugares cheios e só havia uma forma de vencer isso: frequentar lugares lotados. É isso aí, minha querida Silvia Ketz. Como não ter pensamentos negativos? Do nada vem possíveis acontecimentos ruins. Se eu estou com medo que aconteçam, sendo que crie na minha cabeça. Tenho medo dessas viagens. Ana Carolina Arei, vamos nós. Temos que enfrentar esses malditos vírus. Hoje foi o primeiro dia ela chorou muito, não queria ir com medo de pegar Covid, fiquei com o coração na mão. A Márcia, não tem nada mais difícil para uma mãe do que largar a filha, né? Num primeiro dia de aula, ainda mais nessa situação. Imagino como você deve ter se sentido e como deve ter sentido a sua filha. Realmente é um momento doloroso, é um momento dramático, né? Ana Carol, é o seguinte, ó. Ana Carolina Arei, minha amiga, deixa eu falar um negócio para você. Quando nós estamos, nós nunca vamos deixar, tá, de termos pensamentos negativos, tá? Da mesma forma como nós não vamos deixar de ter pensamentos positivos, tá? São os dois lados da mesma moeda, são os opostos.
tá? O mundo é feito de opostos, né? Temos o polo norte, temos o polo sul, temos o bem, temos o mal. Para tudo existem duas fases, dois lados, tá? De cada coisa, né? O importante é o seguinte, é você saber refrear esses sentimentos, esses pensamentos negativos, tá? E achar que jamais os terá novamente um dia, isso é ilusão, tá? Nós não deixaremos de ter os nossos pensamentos negativos. O importante é justamente nós estarmos conscientes o suficiente de que nós estamos sofrendo a influência de uma criação negativa, sabermos interromper isso o mais rápido possível e virar o jogo. Não precisa ficar com medo dos seus pensamentos negativos, caso você os bloqueie o mais rápido possível, porque até que eles gerem a força necessária para te fazer mal, necessita de um certo tempo, tá? Então, quanto mais você se tornar consciente do mal que ele lhe faz, e quanto mais rápido você conseguir travar a criação desse pensamento negativo, tá? Melhor será, e pode ter certeza, ele não te fará mal, tá? Basta que você vire o jogo, basta que você consiga aí de alguma forma reconhecê-lo rapidamente, o mais rápido que for possível para você, e conseguir alterá-lo, tá? Aí sim, a atitude mental positiva, a atitude de criação mental positiva, quanto mais você investir nela, quanto mais você conviver com ela, quanto mais você alimentá-la, melhor será, e aí sim os resultados que você terá vão ser com certeza muito melhores. Como fazer, Pedro, para vencer esses medos? Sou prova viva disso, agora sim, tá, perfeito. Então vamos lá, vamos discorrer sobre o medo. Muitas pessoas falam que o medo, ele é necessário, que o medo, ele é importante para nossa sobrevivência como seres humanos, tá? Eu discordo, tá? E isso é uma opinião pessoal, tá? Pode não ser a verdade absoluta, mas é a verdade daquela na qual eu acredito, tá? O medo, na verdade, nada mais é, na minha opinião, que a incorrência de uma falta, tá? O medo, para mim, não é um princípio. Entendi, estou treinando, show, Aninha, maravilha. O medo, na verdade, é uma falta, tá? O medo não é um princípio. Da mesma forma que uma doença é uma falta, não é um princípio. Uma doença é falta de saúde, o princípio é a saúde. Da mesma forma que a escuridão é uma falta, não é um princípio. A escuridão é a falta de luz. A luz é o princípio. Existe, então, aquilo que é simplesmente a falta, que não é palpável, vamos dizer assim, e existem aquilo que é vital, que são os princípios, tá? Está linda a edição do vídeo de hoje, à noite, amei o ritmo, o texto, a arte, a cor, a música, maravilha. Carolzinha, muitas vezes o medo nos sabota, sempre sempre nos sabotando, sempre nos sabotando. O medo, então, é uma falta, ele não é um princípio. E do que seria, na verdade, o que seria, na verdade, Pedro, eu tenho tentado não ter mais explosões, mas é difícil. Dailene, vou te dar uma chave aqui, ver se você consegue virar a tua mente aí, tá? É justamente o fato de você achar que é difícil que torna isso mais difícil, tá? Quando você começar a se sentir mais tranquila e criar na tua cabeça uma verdade que isso é fácil e que você tem total condições de ter controle em relação às suas explosões, quando você puser na sua cabeça que isso é tão fácil quanto tomar um copo de água, você vai ver que você vai começar a controlar melhor essas explosões suas, tá? O medo é natural, já nascemos com ele, o excesso dele é que é ruim, sem o medo não calculamos nada, pulamos de olhos fechados. Mari, na verdade não é bem isso. Essa é a crença popular que eu gostaria de quebrar, né? Pelo menos é o que eu penso, tá, Mari? Pode ser que eu esteja errado.
Mas aí você vai ver o estudo teu aí com outras pessoas também, para você poder fazer as suas avaliações e tirar as suas conclusões, tá? Na minha opinião, o que gera a capacidade de nós sobrevivermos e não nos enfiarmos em circunstâncias e situações que possam nos pôr em risco é a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa atenção, a nossa capacidade de termos discernimento. Discernimento é o que evita que eu vá me pôr numa situação de periculosidade, certo? Inteligência é o que me impede de me pôr numa situação de periculosidade. Para mim, o que fez com que a humanidade chegasse até aqui não foi o medo que a impediu de realizar muitas coisas, mas sim a sua capacidade de adaptação, a sua inteligência, que fez com que ela criasse condições e circunstâncias de sobreviver por muitos anos. Nós todos sabemos que a nossa capacidade mental é justamente aquilo que faz com que nós, a cada ano que passa, a cada geração que passa, aumentemos as nossas condições de nos mantermos vivos, saudáveis e com condições de vida, certo? Então está na nossa inteligência, está na nossa mentalidade, na nossa capacidade mental, nos mantermos em condições de continuarmos existindo enquanto espécie humana, e não medo. O medo que nos trava, o medo que nos impede, o medo que interrompe os nossos projetos, o medo que faz com que nós não atinjamos aí os nossos potenciais máximos, absolutamente. O medo é falta, o medo não é um princípio, o medo é a falta do amor que nós devemos ter por nós. O medo é a falta do amor que nós devemos ter por nós, tal qual a escuridão é a falta de luz. O medo é a escuridão. A luz é o nosso amor próprio. Quando nós temos mais amor por nós, nós simplesmente não interrompemos os nossos planos, os nossos projetos, as nossas melhores atitudes por temermos algo de grave que possa vir a nos ocorrer. O que impede que a gente se ponha em estado de perigo é a nossa capacidade mental, de raciocínio. Eu não posso fazer isso porque eu sei que isso pode me trazer algum tipo de risco de vida, ponto. Mas o medo simplesmente é a escuridão que somente o amor por nós pode ajudar a combater. A escuridão é falta, a luz é princípio, o medo é falta, o amor é o princípio. Quando nós temos amor por nós, aí sim, nós simplesmente conseguimos vencer o medo. Por quê, Pedro? Porque simplesmente, quando nós temos amor por nós, nós queremos o melhor para a nossa vida. Nós queremos extrair da nossa vida aquilo de melhor que nós pudermos extrair. Nós não vamos ficar pensando, por exemplo, se as pessoas vão te criticar, como você vai ser visto pelos outros. Nós não ficamos pensando que nós não temos o direito de termos condições profissionais, financeiras, de relacionamentos absolutamente maravilhosos. Quando nós estamos repletos de amor, não ficamos inseguros nos nossos relacionamentos e isso os torna muito melhores. Quando nós temos amor por nós, não ficamos inseguros no nosso trabalho e isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento profissional muito melhor. Quando nós temos amor por nós, sabemos que nós merecemos as melhores condições financeiras possíveis para poder suprir as nossas necessidades de subsistência. E isso nos tira qualquer chance de ter medo de correr atrás, de nós termos uma vida melhor. Quando nós estamos repletos de amor por nós,
queremos expor para o mundo as nossas ideias, as nossas criações. Nós não ficamos pensando naquela meia dúzia que vai ficar criticando, que vai ficar reparando nos defeitos, mas pensamos naquelas centenas de pessoas pelas quais nós podemos ser úteis com o nosso trabalho, com as nossas ideias, com as nossas intenções. Quando nós temos amor por nós, queremos nos sentir confortáveis em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de lugar. Queremos poder trocar com outras pessoas, porque sabemos que todo mundo tem algo a nos ensinar e que todo contato humano prima pelo crescimento de duas pessoas ou mais. Nós simplesmente queremos estar absorvendo ou extraindo da vida o melhor proveito. Então eu acho que essa crença popular, na minha opinião, tá? Na minha opinião, ela deve ser combatida, porque enaltecer o medo como uma ferramenta, um sentimento de que ele nos ajuda a nós não nos enfiarmos em situações que ponham em risco a nós e a nossa vida. Eu acho que o que nos protege é a nossa capacidade mental de entender, né, que certas situações podem não nos fazer bem, não nos trazer benefícios. Como, por exemplo, eu sair no meio de uma pandemia sem máscara, abraçando, beijando todo mundo e fazer uma baita de uma festa. Provavelmente isso vai me trazer algum risco. Se eu tiver 2 neurônios lúcidos dentro da minha cabeça, eu não preciso do medo para chegar nessa conclusão. Eu não preciso ter medo para não sair na rua no meio de uma pandemia e sair beijando e abraçando todo mundo. Eu sei que não pode. Isso é conhecimento, isso é informação. O medo, na verdade, ele só trava o ser humano porque ele é a ausência do amor próprio que faz com que você tenha a intenção de explodir de amor na terra, de fazer coisas absolutamente espetaculares, de fazer coisas únicas, de aproveitar a sua existência, tal qual ela se impõe, como algo único, um momento único da sua vida. Você tem noção de que cada dia que passa é menos um dia na história da sua vida? Você tem noção de que cada momento vivido é menos um momento no filme da sua vida? Você tem noção de que em breve tempo, nunca saberemos quando, será interrompida a nossa história? Vale a pena, então, eu travar aquilo tudo que eu posso fazer por conta do medo? Vale a pena realmente eu deixar que emoção tão negativa, escura, me impeça de realizar coisas absolutamente maravilhosas? Será que vale a pena mesmo eu ficar pensando no que os outros vão achar das coisas que eu tenho certeza que vem do fundo do meu ser, do fundo da minha essência? Vale a pena eu ficar travado, imaginando as críticas, imaginando os desesperos, imaginando as dificuldades, mediante o fato de eu estar percorrendo uma estrada que logo, logo chegará ao fim? Na verdade, nós temos que ter medo de ter medo, justamente porque o medo nos impõe um impedimento. O medo, ele não nos deixa avançar, ele não nos deixa extrairmos da nossa história de vida coisas absolutamente incríveis que todos nós podemos fazer. E pode ter certeza, o medo é recorrente a todos os seres humanos. A diferença é que algumas pessoas partem para dentro do medo. Elas caem para dentro do medo. Elas vão. Mesmo com medo, elas vão. Elas fazem. Mesmo com medo, elas fazem. Então essa é
a chave que eu queria passar para vocês hoje à noite. Na verdade, quando nós nos imbuímos de amor por nós, com a plena e absoluta consciência de que nós só temos essa vida e de que a cada dia que passa é menos um dia que nós temos nessa experiência terrena fascinante, nós não podemos deixar que medo algum te impeça de ser do tamanho de quem você nasceu para ser. Você nasceu para ser um ser humano grandioso. Você nasceu para ser um ser humano iluminado. Você nasceu para ser um ser humano fascinante. Você nasceu para fazer coisas maravilhosas nessa terra. Você nasceu para fazer coisas incríveis na sua existência. Não há como deixar que a escuridão interrompa a luz que existe dentro de cada um de nós. Não tem como. O medo não é princípio, é falta. O medo é falta de amor por nós. O medo é falta de amor pela vida. O medo é falta de amor. É só isso. Da mesma forma que a escuridão é combatida com a luz, o medo é combatido com o amor. É dessa forma. É através da intenção, das melhores intenções que você pode ter na sua vida, a partir desse momento que você se concentra nos resultados incríveis, de coisas incríveis que você pode fazer na sua vida. É a partir daí que nós vencemos o medo. É a partir desse momento que nós simplesmente nos apaixonamos por coisas maravilhosas, pelos benefícios daquilo que nós almejamos fazer, irá nos trazer, pela completude dos seres humanos que podemos nos tornar quando nos imbuímos de amor por nós. Não há medo que te segure, não há medo que te trave, não há medo que te impeça de fazer aquilo que está explodindo dentro do teu coração. Não há medo. Medo não é princípio. Medo é falta de amor. Medo não serve para você cuidar da sua vida. O que faz você ter capacidade de se manter vivo é a sua capacidade mental, a sua capacidade emocional, a sua inteligência mental, a sua inteligência emocional. Isso faz com que você se mantenha vivo. O medo é só a ausência do amor. É só isso. É só isso. Essa é a minha opinião, tá? Essa é o meu entendimento sobre o que é o medo. Eu acho que essa coisa que todo mundo fala a respeito do medo ser um instrumento de proteção aos humanos foi incutido na cabeça das pessoas para que todos tivessem mais medo. Porque um ser humano com medo, ele é altamente dominável. E um ser humano sem medo, um ser humano que mesmo com medo avança para cima da realização dos seus sonhos, esse ser humano ninguém segura, esse ser humano ninguém domina, esse ser humano ninguém controla. Ele tem a independência de suas ações iluminadas pelo amor que ele sente por si e pela sua vida. Então, quando vocês aumentarem, explodirem de amor por vocês e pelas coisas incríveis que vocês podem fazer em suas vidas, pode ter certeza, vocês estão gerando internamente a luz que simplesmente dissolve, extermina e acaba com qualquer tipo de medo. É o amor que cria a luz, que acaba com a escuridão gerada pelo medo, que não é princípio, é só falta.
é só falta de um pouco mais de amor por nós. É só falta de um pouco mais de amor pela nossa capacidade de criação mental. Ao invés de ficarmos criando e focalizando naquilo de ruim que pode nos acontecer, que é o que gera o medo, você deve criar e focalizar aquilo de maravilhoso que pode lhe acontecer. É uma forma diferente de pensar. Só isso. É só uma forma diferente de pensar. Pensar com amor por você ou pensar com criações negativas, antevendo coisas ruins que às vezes nem vão acontecer, na maioria das vezes, geralmente nem acontece. Mas criar coisas maravilhosas e pensar nos resultados incríveis das coisas incríveis que vocês podem realizar na sua vida. Essa é a chave que eu queria passar para vocês hoje. Patrícia, obrigado. Maravilha, quem me fortalece é Deus, o medo jamais vai entrar em minha vida. Teca, perfeito, para ficarmos limitados, penso, mas infelizmente fui educada para ter medo, todos nós. Terezinha, medo é diferente de instinto de sobrevivência. Perfeito, Carminha, é isso, obrigado pelas palavras, estamos juntos. Meirinha, perfeito, deixa eu ver aqui, convivo com uma pessoa que não, Márcia Paula, deixa eu ver o que você vai falar aqui, eu tenho medo só de não tentar e arriscar a coragem que me faz andar para frente. O medo paralisa, Soninha Zanata, perfeito. O medo é como fogo, se bem controlado pode ajudar muito. Não, Kaique, medo não é bom. O antídoto do medo é o amor. Kaique, um beijo, meu irmãozinho. O medo não é princípio, é falta. É isso aí, Glicérgio. O medo pode ser combustível se bem controlado. Não, Kaique. Ou, na verdade, ele é um sentimento que causa mal-estar. Ele é um sentimento que causa paralisia do seu sistema biológico. Ele é um sentimento que trava o funcionamento natural das suas células, do seu organismo. O seu coração se aperta, acelera, o seu sistema nervoso entra em desarmonia, em descompasso. Não haveremos de sentir medo. Isso é justamente ocasionado pela nossa falta de fé, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de confiança na divindade que todos nós somos. O medo é uma consequência negativa de um sentimento que prejudica o nosso sistema nervoso. O medo gera estresse no corpo. O medo paralisa o funcionamento perfeito, natural do nosso sistema. Na verdade, o que eu considero o medo como falta de amor. É claro, nós sempre haveremos de sentir algum tipo de medo, nós sempre haveremos de sentir algum medo, pois ele é inerente à existência humana, tal qual um pensamento negativo. Cabe a nós revertermos o medo, acabarmos, na verdade, com o medo através do amor que nós devemos sentir por nós, simplesmente pensando diferente, simplesmente imaginando diferente, simplesmente criando diferente. Esse é o exercício que eu queria passar para vocês aí. Se vocês começarem a recriar os acontecimentos que vocês estão criando na cabeça de vocês, que gera medo, se vocês começarem a criar coisas maravilhosas que podem acontecer aí na vidinha de vocês, o medo, ele se esvai. É assim que a gente acaba com o medo na nossa vida. É assim que nós tiramos o melhor proveito da nossa existência. Quando nós estamos repletos de amor por nós, fazemos coisas absolutamente maravilhosas. O medo não nos impede. Quantas ideias espetaculares não foram assassinadas pelo medo da crítica dos outros? Quantas coisas maravilhosas vocês e tantas outras pessoas não deixaram de realizar para a vida de vocês por conta do medo?
Quantas coisas não deixaram de acontecer, coisas maravilhosas, por conta do medo. Então não tem essa. Medo para mim é falta de amor. Amor é princípio, medo é falta. Rafinha Cardoso, um beijo, Rafa, muito obrigado por ontem. Rafael, muito obrigado. Você foi especial ontem à noite na nossa live. Tá gravado aí para quem quiser dar uma olhada lá. O Rafael falando brilhantemente sobre o seu trabalho como produtor de alimentos orgânicos e sobre os benefícios que causam esses alimentos e o processo de plantio maravilhoso, além de contar fatos da sua história de vida espetacular. Obrigado, Rafinha. Obrigado mesmo, de coração, pelo carinho, viu? E um beijo na família maravilhosa, na mulherada toda que está à tua volta aí, né? O medo impede de mostrar do que se é capaz. Perfeito, Alexandre. Exatamente. Sentimento de escassez é complicado de aniquilar. Tenho dificuldade de me autoprogramar. É um trabalho. Dejas, imagina. Imagina que você nunca dirigiu um carro, tá? É óbvio que no princípio você vai ter dificuldade. É óbvio que no princípio, né, quando nós vamos aprender a dirigir um veículo, nós ficamos assustados, começamos bem devagar, erramos a marcha, tiramos o pedal um pouco mais rápido, o carro morre. É assim. Hoje em dia, depois de tanto fazer, você nem pensa quando você está dirigindo um carro, não é verdade? É assim que nós nos reprogramamos, viu? É com tempo e com prática, principalmente com prática. Quanto mais nós praticarmos, mais excelente no desenvolvimento mental e emocional nós vamos ficando, tá? E quanto mais você considerar que você é totalmente capaz de se tornar uma expert em desenvolvimento mental e emocional, mais rápido isso acontece. A tua mente vai te obedecer em acordo com as verdades que você criar para ela, tá? Então cai para dentro aí dos exercícios, não deixe de fazer. Rafinha, um beijo. Exatamente, eu não consigo sair do lugar, fico paralisado por horas se eu estiver perto do bicho e que se transforma na borboleta. Não dá para falar e nem ver, fico em pânico, sem plantos. Euvânia, é isso, viu, meu amor? Na verdade, a sua criação é a cabeça. Quando você começar a enxergar diferente, né, que aquilo, na verdade, é um milagre da natureza, um animal que se transforma numa borboleta. Não tem nada mais lindo. Papai do céu é muito caprichoso nas suas criações. Ele é muito caprichoso, ele é muito espetacular no seu processo de criação, né? Você, na verdade, é uma representação desse animal, porque quando você sair do seu estado de medo, significa que você também virou borboleta. Presta atenção nessa chave. Deve ter alguma coisa que está precisando sair de dentro de você, que é algo tão lindo quanto uma borboleta. Por isso o medo do animalzinho que se transforma numa borboleta. Quem tem Deus no comando não sente medo, perfeitamente. Com certeza, o medo paralisa, Sirene. Seu coração hoje está muito carinho. Esse texto que sua mente criou é lindo. Obrigado, Carol. Combata o medo com exercícios físicos, mudança de pensamento. Perfeito, Pedrinho. O medo acorrenta. O medo está lá embaixo nas escalas dos sentimentos, mas o objetivo é o topo, é o amor, a gratidão, a apreciação. Exatamente, chegue sorrindo. Que aula. Rafa, fiquei muito feliz pelo seu projeto. Eu adoro falar, abençoar muito a vida dele, sempre foi a live de ontem. Márcia Paula, oi. Silvia, o medo faz com que não se vá adiante, ele inibe uma realização. Perfeito, Silvia. Deixamos de ser os seres humanos maravilhosos e grandiosos que nós nascemos para ser, porque simplesmente ficamos alimentando os medos que nós temos, ao invés de alimentarmos o amor que nós devemos ter por nós, que nós devemos ter pela nossa essência, porque nós somos de verdade. Não havemos de ter medo, não havemos de ter medo, havemos de investir no amor que devemos ter por nós, havemos de alimentar o amor que nós devemos ter por nós, porque isso sim vai fazer de você um ser humano absolutamente grandioso, e tudo está na base da criação mental, na imaginação, no potencial absurdo que a mente humana tem de criar e recriar sua realidade.
quando nós focamos no amor que devemos ter por nós, imaginando os resultados maravilhosos de coisas incríveis que nós podemos fazer, nós simplesmente nem lembraremos que um dia nós tivemos medo de alguma coisa. É bem assim que funciona. Lu, saudades, meu amor, minha diretora. Um beijo, Lulu. Você tá no Pantanal ou tá aqui no Rio ainda? Um beijo, Lulu. Saudade, meu amor. Boa noite, Marcos Tadim. Boa noite, Rubens. Euvânia, sim, você está com razão. Sair, é isso, Euvânia. Vai nascer uma borboleta aí de dentro de você. Gratidão, Pedro, que bom que o universo nos surpreenda, sempre, minha querida, sempre. Viva uma depressão e o problema está na mente, que dor. Fica tranquila, Dânia, pode ter certeza que você se libertando disso, e isso há de acontecer, tá? Isso há de acontecer, pode ter certeza que você vai se tornar um ser humano muito maior do que qualquer ser humano que não enfrentou a batalha que hoje você enfrenta heroicamente, tá? Quando nós enfrentamos batalhas mais duras em nossas vidas, significa que nós estamos preparando o caminho para nós nos expandirmos, tá? A mais do que pessoas que vivem uma vidinha muito normal, tá? Tem uma parada, minha querida Dânia DV, que diz assim: Papai do Céu, quando ele gosta muito de uma pessoa, ele bate mais forte, tá? Porque ele está querendo construir aquela pessoa que ele acredita que é capaz de realizar missões maravilhosas. Por isso ele vai talhando a pessoa com mais força, tá? Pode ter certeza, você vai sair dessa muito mais forte, muito maior, e aí você vai ter capacidade de ajudar e de iluminar muitas pessoas que vão viver aí as dificuldades que hoje você vive. E pelas dificuldades que você está passando hoje, você vai se capacitar para ajudar muitas pessoas na história da sua vida. Se prepara, minha amiga, porque você está sendo preparada para uma missão maravilhosa de vida, tá? Depois a gente conversa mais por aqui e eu vou te ajudar, tá? A você passar por isso logo. Vou alimentar meu amor até deixar ele bem gordinho, até ele nunca vai sentir medo de nada. É isso, Euzinha, parabéns. O medo nos aprisiona. Beta Calhau, somos nós que alimentamos o medo que nos aprisiona, tá? Então, responsabilidade sempre nossa. Sempre nossa. Lu, em São Paulo, maravilha, Lulu. Que bom, um beijo grande pra você, Lulu, minha diretora. Boa noite, Pedrão. Cheguei atrasado na live, mas você tem toda a razão. O medo me faz perder várias oportunidades. É isso, Savinho. Temos que alimentar a dádiva de estar vivos nesse planeta lindo. Perfeito, Sirene, porque vai acabar essa brincadeira. Nós não sabemos quando. Papai do Céu, uma hora vai falar pra gente: corta, acabou. E aí já era. Ficou com medo, não fez, perdeu a chance, perdeu a oportunidade. Não deixa passar a chance de extrair o potencial máximo da sua vida agora, nessa existência. Porque ela vai passar, acredita, ela vai passar. Novos e maravilhosos rumos você merece, Lulu. Preciso trabalhar com você, Mu Franco, vamos junto. Manda um abraço para Manaus. Márcia Paula, um beijo aí para Manaus. Coragem, força e fé. É isso, Lulu, vai dar tudo certo. Show, Pedro Rubens, tamo junto, meu irmão. Vamos nessa. Teca, glória a Deus com você, vamos nessa. Deixa eu ver, o medo tá com nada, Jaqueline. Como somos nós que o criamos, nós podemos descriar o medo, tá? Basta nós descriarmos o medo. Acredita que você é capaz e simplesmente assim será, tá? Quando o sofrimento é grande, a missão é ainda maior, com certeza, Alexandre. Obrigado por suas palavras, muita emoção. Obrigado, Dânia. Pode ter certeza, eu não estou dando pitacada, é conhecimento, tá? Quando o Papai do Céu bate mais forte na gente, eu sei porque eu tomei cada surra de Papai do Céu que você não faz ideia. Nós estamos sendo preparados e talhados para uma missão maior. Você vai ajudar muita gente nessa vida, companheira. Você vai ajudar muita gente nessa vida, minha irmã. Pode ter certeza. Ele só está te preparando para uma missão maior, tá? Nós vamos nos falando por aqui, e eu vou te ajudando a você se libertar disso o mais rápido possível, para você poder começar a cumprir essa missão de compartilhamento de amor
que é a qual ele deve estar te preparando aí. Esses livros aí atrás foi todos que você escreveu. Indica livros bons para nós aí, Carlinha, Vanessa. Nós temos um canal no Instagram, no Telegram, perdão. Nós temos um canal no Telegram chamado Ponto de Virada, que é onde eu passo as dicas dos livros todos que eu li, tá? Para fomentar esse projeto. Então, quem quiser recomendação de livro, basta entrar lá no Telegram, tá? No Ponto de Virada, e lá tem muitos livros. Eu inclusive faço umas leituras de alguns trechos, tá? De livros que com certeza são direcionados para a criação desse projeto, vão te ajudar, minha querida Carlinha. Agarrei a chance e não solto mais. É isso, Lu, garro o boi pelo chifre. Isabelinha Tiradentes, cheguei tarde, boa noite, Isabela. Isso é hora de tá acordada, acabou o milho, acabou-se a pipoca pro medo, estamos vacinados, agora é só amor. Perfeito, mando sim, é isso, Lulu. Um grande abraço aqui da fronteira com o Uruguai. Pô, Janinha, que legal, muito obrigado, um beijo aí pra você também, que maravilha. Boa noite, Soninha Zanata. Entrei bem na hora da porrada do Papai do Céu. Margarete, ele não para de tentar educar a gente, ele não para de tentar fazer aí nós que somos os seus burricos andarem, né? Então, essa brincadeira de medo, né? Papai do Céu também vai dando tapinha na gente para falar, não fica com medo, criançada, vai com tudo, vai ganhar vida, vai ser feliz, vai ter coisas maravilhosas na sua vida, vocês têm tudo aí dentro de vocês têm a capacidade de criação, vocês têm as emoções, vocês têm um corpo físico especial, eu tô dentro de cada um de vocês, nós somos todos juntos, né? Todas as almas juntas, na verdade são a absoluta potencialidade divina, e Papai do Céu falando, vai, né? É só a gente ir mesmo, gente, é só ir cair pra dentro, viu? Não tem essa, o poder do subconsciente. Perfeito, Sirene, Jaqueline Massa, tem que pedir a Deus para tirar esse medo de nós. É nós mesmos que somos Deus aqui na Terra. Beijo, Lulu. Fica com Deus. Beijo, Lulu. O Ponopono, amor, faz o Ponopono para você com a intenção de curar da depressão. Me ajudou, te ajudará. Perfeito, poder do agora. Boa noite, maravilha. Deixa eu ver, eu vou seguir lá no Telegram. Já estou me sentindo melhor. Show de bola. Pessoal, 10 horas e 16 minutos. Estouramos o tempo aqui completamente, mas com muita alegria no coração, com muita felicidade. Eu espero ter sido útil aí para vocês, tá? Espero ter sido útil para vocês. Amanhã, às 9 horas e 7 minutos da manhã, eu tô aqui ao vivo e a cores mais uma vez, tá? Ao vivo e a cores aí para todo o planeta Terra. E às 9 horas da noite, amanhã, nós vamos ter uma entrevista maravilhosa. Vamos falar sobre neurociência, tá? Quem quiser mergulhar mais aí nos conhecimentos do funcionamento de nossa mente, de nosso cérebro, amanhã nós vamos estar falando sobre neurociência, às 9 da noite, tá? E às 9 horas da manhã eu tô cutucando vocês aí, a alminha e o coraçãozinho de vocês, para que todos possam explodir de amor nesta terra, para que todos vocês possam explodir de amor nessa terra, que essa é minha intenção maior e absoluta. Vocês são seres maravilhosos, seres incríveis, dotados de um potencial de criação, de emoção, de um corpo físico, de uma potência, de força, de energia vital, que é a sua espiritualidade. Todos vocês são feitos de amor e de luz. Não percam um segundo para poderem ser muito felizes nessa vida e nessa existência. Aproveitem cada minuto, aproveitem cada dia, tá? E muito obrigado por vocês me concederem o tempo de vocês, coisa tão preciosa na vidinha de cada um. Muito obrigado mesmo, de coração. Um beijo aí para todos. Deijas, boa noite. Alex Rodiliano, boa noite. Dailene, boa noite. Carmen Lúcia Burger, boa noite, meu amor. Obrigado, equipe do Ponto de Virada. Carminha agradecendo a galera que faz. Obrigado, Tereza, Luana, Luiz Chacal, muito obrigado. Vamos cutucar sua alminha e seu coração também. Obrigado, Euzinha. Teca, um beijo pra você, minha querida. Meirinha, um beijo. Já estou explodindo de amor. Perfeito, Sai Moredes. Eutalita, um beijo, Eutalita. Um beijo, Euzinha, Tereza, turma.
turma toda aí, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, 9 horas da manhã, quem tiver disposto aí, Taizinha e a Vorsky, minha irmã, um beijo, Ana Carolina Arei, um beijo a todos vocês, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, parabéns a todos os envolvidos, a minha turminha lá é quente, Patrícia, galera é show de bola, Sirene Gonçalves, um beijo, Marisa, muito obrigado, espero que esteja tudo bem aí, Marisa, minha irmã, Luiz Chacal, um beijo, Sirene, um beijo a todos vocês, muito obrigado, e até amanhã, se Deus quiser, valeu, Rubens, um abraço, meu irmão, Aninha Carol Ataíde, um beijo, Rio Brasil, um beijo, Paula Scherfan, minha irmã, um beijo muito grande, Teca, valeu aí, um beijo muito grande, Sai Moredes, um beijo a todos e a todas, muito obrigado, e até amanhã, se Deus quiser, que vocês tenham uma noite linda, que vocês tenham uma noite maravilhosa, que vocês tenham uma noite absolutamente incrível, um beijo muito grande, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, obrigado, obrigado, obrigado.